Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal. Vamos nesse episódio do Diário da Nutri falar sobre um assunto que não sei se vocês já ouviram falar, mas existe muita repercussão. Para quem não me conhece, aqui é a Cíntia Fiori, eu sou nutricionista infantil e apaixonada por esse processo da alimentação dos bebês, alimentação das crianças, a partir de 2 anos também, que começou não para mais. A gente precisa entender que é um processo, um longo processo de investimento de qualidade na alimentação para termos crianças que comem de tudo. Roda a vinheta aí. Então, gente, eu vou falar hoje sobre um assunto bem importante, muitas vezes impactante, assim, do ponto de vista materno. Existe no momento que a criança começa a introdução alimentar, ou independente da fase, né, a partir dos 2 anos, que a gente sabe que é um momento um pouquinho mais desafiador, que a criança começa com preferências alimentares, seletividade alimentar, e que normalmente tem aquela questão assim, como assim? Vai comer. Vamos lá, não tem de querer. Isso se ouve muito ainda, infelizmente, mas é algo que a gente vai aprender juntos aqui, como entender esse processo, como entender que temos sim uma criança um pouquinho mais passiva no processo de introdução alimentar, uma criança um pouco mais ativa no processo de introdução alimentar. Então vamos lá, passividade e atividade em relação a um alimento. Quando começamos a apresentar um alimento para uma criança, se a gente pensar em introdução alimentar, o que significa? Eu vou introduzir esse alimento e a criança tem que comer. Já, se eu vou apresentar um alimento, por exemplo, tô com uma cenoura aqui, vou apresentar uma cenoura para o meu filho, eu preciso saber que essa cenoura precisa estar com uma consistência correta, precisa estar, eu trouxe ela redonda propositalmente para vocês entenderem que um alimento redondo a gente não oferece para bebê e para crianças. É exatamente o mesmo formato da via aérea superior. Eu posso ter um alimento que vai colapsar na via aérea superior e eu posso ter um aumento no risco de engasgo. Então, a primeira coisa é a gente saber, vocês entenderem de fato. Eu preciso saber que formato, que consistência. E também essa cenoura tá crua, trouxe propositalmente para vocês entenderem. Não é um sólido fundível que eu consigo apertar com meus dedos e ela se desmanchar. Mesmo com a gengiva, o bebê consegue mastigar um alimento macio, que eu consiga desmanchar esse alimento com os meus dedos. Partindo desse princípio, eu tenho um bebê que eu vou identificar. Eu ofereço um alimento e o meu bebê vai ao encontro. Ele quer pegar. Eu ofereço a colher ou ele empurra a colher. Opa, para aí. Aqui já começamos a identificar algumas características tanto de passividade ou de mais atividade, um bebê mais proativo no momento da refeição. Então, uma das coisas principais é a gente identificar que tipo de bebê que eu tenho mais aqui na minha frente. Um bebê mais ativo ou um bebê mais passivo? Se eu tiver, prestem atenção, um bebê totalmente ativo no processo de introdução alimentar, ele quer pegar, ele quer colocar na boquinha, se vem a colher, ele quer pegar a colher e manipular a colher. Se eu tenho uma criança que eu vou oferecer o copinho de água e ela já tenta pegar o copinho de água, e eu, do lado de cá, a mãe ou a babá, o cuidador, a avó, tem um comportamento que esse bebê tem que ser mais passivo, porque, afinal de contas, o bebê tá ali e não sabe, e eu tenho que dar alimentação a colheradas, essa criança não vai ter uma boa relação com a alimentação. Ou ela vai começar a recusar a sentar na cadeira, ela vai começar a chorar, ela vai ter um tempo muito curto de qualidade na mesa, na cadeirinha, porque ela quer se livrar daquele momento em que ela quer ter autonomia, mas o cuidador está tratando ela como uma criança muito passiva. O cuidador quer alimentá-la, o cuidador quer colocar alimento na colher e dar na boca desse bebê. Sendo que na minha frente eu tenho uma criança completamente ativa no processo e não quer saber de ser alimentada. Ou muitas vezes quer pegar um alimento, fica manipulando, brincando. E o que o cuidador, não entendendo que isso é um aprendizado também, né? A criança está dessensibilizando, ela está entendendo que existe uma textura, que existe uma temperatura, que ela precisa também conhecer esse alimento antes de colocar esse alimento dentro da boquinha, que é totalmente novo para ela. Então, quando a gente começa a entender que existe uma outra interpretação pela criança, pelo bebê, eu começo a entender, ops, meu lugar aqui é de entender que bebê que eu tenho na minha frente
Como que eu vou lidar com essa situação? Já, vamos pro outro lado. Se eu entro na introdução alimentar achando, eu quero que o meu bebê faça BLW, Baby Led Weaning, que ele tenha o processo, né, de alimentação com total autonomia, eu já nem vou comprar colher porque eu quero que meu bebê faça o BLW. E na minha frente, eu tenho um bebê um pouco mais passivo, que não quer pegar, coloca as mãozinhas para trás, abre a boquinha. E eu tenho um cuidador que quer BLW, quer que o bebê se autoalimenta, quer que essa criança pegue, que explore. Só que dependendo da característica desse bebê naquele momento, talvez eu preciso oferecer esse alimento da minha mão ou mesmo da colher, para que a criança vá aprendendo que, ao mesmo tempo que ela é alimentada de forma interessante, o que significa isso? Eu não vou distrair para oferecer colher, não, eu vou colocar um alimento na pontinha, vou lateralizar essa colher e vou oferecer para o meu bebê. Então, quando eu começo a entender e encaixar os pontos de que esse meu bebê tem autonomia mesmo sendo uma alimentação, um bebê mais passivo, mas que eu deixo ele olhar o alimento, que eu ofereço a colher de forma correta, que eu deixo ele colocar o dedinho no alimento e que ele vá ao encontro da colher ou toque, ou mesmo assim, eu trazendo o alimento para que ele consiga ao mesmo tempo, pela própria passividade, eu devo trazer um alimento, sim, em formato maior, para que ele pegue, manipule, nem que ele não leve o alimento à boca. O levar o alimento à boca, pegar o alimento, levar, mastigar e engolir, é um processo de aprendizado. Que as crianças, muitas vezes, na grande maioria, não colocam diretamente o alimento na boca porque elas estão entendendo que aquilo tem um formato, que é cor de alaranjado. Vamos pensar numa cenoura aqui, numa cenoura formato de palito cozida. Ela vai pegar, vai ver que tem temperatura, que é macia, que ela pode apertar. Se o cuidador não está completamente entendido do processo e a criança brincar e manipular e não levar à boca, o cuidador pode interpretar assim: ah, não, esse método não dá certo, porque ele só brinca com o alimento. Quando eu tenho essa interpretação, eu privo totalmente a autonomia desse bebê que está sendo alimentado e está aceitando a colher. Mas que é interessante, é muito importante eu permitir, eu oportunizar que essa criança entenda que aquele alimento lá da colher é um alimento que existe um formato inicial, uma temperatura, uma consistência inicial, que não é somente aquele alimento amassado que está sendo apresentado para mim. Isso eu brigo muito, eu bato muito na tecla com as minhas alunas, né? E elas seguem o método e dá muito certo. Porque quando eu tenho um bebê que desde o iniciozinho da introdução alimentar, ele tem a oportunidade de ser exposto a um alimento no seu formato original, cor, textura, eu tenho uma criança que tem um outro entendimento sobre alimentação. É uma criança mais curiosa, uma criança mais aberta a provar novos alimentos. Lá a gente sempre vai pensar a longo prazo. Eu não estou interessada que o bebê de vocês coma uma única vez por causa de uma dica que eu dei. Não, é por causa do conhecimento amplo que vocês têm sobre alimentação e que o bebê de vocês coma com muito prazer para a vida. Isso que é o interessante. Ter uma criança que tenha uma alimentação responsiva, que ela responda bem a, por exemplo, um kiwi que eu vou trazer, que ela nunca viu, mas ela vai olhar, ela vai colocar o dedinho, ela vai estar interessada. Ou seja, ser um bebê mais passivo, né, que espera o alimento, que pega, brinca, mas ainda não leva a boca e aceita muito bem ser alimentado, não tem nada a ver com algo errado, não, mas que eu do lado de cá oportunize que ele toque, experiencie, vivencie oportunidades com alimentos de verdade nos seus formatos originais, para que ele não perca nessa janela importantíssima da introdução alimentar. Os primeiros 6 meses, dos 6 aos 12 meses, é um momento de intensa exploração. Ou seja, eu priorizar essa exploração com a criança, eu ganho muito. Ou seja, e ter também um bebê mais ativo, né, na introdução alimentar, que quer pegar, que quer fazer, que quer acontecer, que leva na boquinha, que explora, que come, é uma criança que está automaticamente com esse interesse mais aguçado.
Então, eu vou ir ao encontro desse desejo da criança para que tenhamos uma criança que come de tudo. E essa criança que come de tudo é uma criança que tem uma relação muito positiva com a alimentação, porque ela teve boas experiências sensoriais. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Não existe o melhor, não existe o pior, existe sim o que há de mais lindo, que é uma alimentação responsiva, uma alimentação em que a gente oportunize essa criança independente do seu estilo, né, de ser mais ativo ou mais passivo, né? Ambos são sensacionais, desde que nós, do lado de cá, cuidadores e responsáveis por essa alimentação, considere essa oportunidade tão importante que essas crianças, eles são mini cientistas. Eles gostam do processo exploratório e quanto mais a gente fizer, mais a criança vai ter essa relação positiva. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Clica aqui no canal, se inscreva para receber as notificações dos vídeos que semanalmente são produzidos. E também deixa algum comentário se tiver algum interesse, se tiver alguma dica sobre algum outro tema que vocês queiram, pode deixar aqui embaixo. Um beijo, até mais!